sobre o contexto histórico da sociedade. Em seguida, abordaremos as características, bem como suas regras e particularidades. A sociedade não coletiva está agrupada no rol de tipos societários menos expressivos. A doutrina comercialista consagra a sociedade não coletiva como o mais antigo tipo societário medieval. Como funcionavam essas comunidades antigamente? Existia um grupo de artesãos, eles eram unidos fraternalmente, e essa união era baseada no patrimônio comum que eles tinham, e eles estavam obrigados, solidariamente, eles tinham uma obrigação de reciprocidade solidária com relação a terceiros. A responsabilidade dos sócios da sociedade não coletiva era proporcional à participação de cada um no seu patrimônio social. Paulatinamente, essa obrigação que antes era proporcional foi dando lugar a uma participação ilimitada. Atualmente, a principal característica da sociedade não coletiva é a responsabilização ilimitada dos sócios que a compõem. Nesse sentido, dispõe o artigo 1039 do Código Civil. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. Podemos extrair desse artigo o seguinte: a limitação de responsabilidade que os sócios podem estabelecer produz efeitos somente entre eles, ao passo que a responsabilização com relação a terceiros será sempre ilimitada. Bem, passaremos agora às peculiaridades da sociedade não coletiva. Essas peculiaridades vocês podem encontrar a partir do artigo 1039 até o 1044 do Código Civil, e são as seguintes. O ato constitutivo da sociedade não coletiva é o contrato social. A espécie nome empresarial deve sempre adotar firma social. O capital social é composto através de cotas. O vínculo dos sócios é considerado gratuito, ou seja, pode ser responsabilizado tanto o patrimônio da empresa quanto o patrimônio pessoal de cada sócio. Como nós vimos no artigo 89, a formação da sociedade é uma sociedade de pessoas. A responsabilização dessas pessoas é uma responsabilidade ilimitada perante a terceiros. Não se admite pessoas jurídicas e essa sociedade deve ser composta somente por pessoas físicas. Com relação à dissolução da sociedade não coletiva, existem duas coisas importantes que devem ser ditas. A primeira delas é que essa dissolução ela pode ocorrer por meio das regras contidas no artigo 1033 do Código Civil, como também a dissolução pode ocorrer através do processo de falência. Outra coisa importante é com relação aos credores. O credor da sociedade ele tem preferência em relação ao credor individual de cada sócio. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso canal Sua Empresa. Este bloco será destinado ao quadro Pergunte ao Professor. Temos aqui hoje dois convidados, Celso Monteiro e Jonathan Novaes. Eles farão perguntas relacionadas ao nosso tema, que é Sociedade em Nome Boa noite, professora Luísa. Meu nome é Jonathan, eu sou estudante de Direito e gostaria de saber a quem compete a titularidade da administração da sociedade empresária quando se tratar de uma sociedade em nome coletivo. Respondendo então a pergunta do nosso querido convidado Jonathan Novaes, ele fez uma pergunta com relação à responsabilidade dos sócios. É uma pergunta muito importante e surge realmente muitas dúvidas com relação a isso. Então, assim, inicialmente a gente precisa saber o seguinte, que na sociedade empresária, em nome coletivo, é vedada a atribuição de poderes de gerência a terceiros. Gravem bem essa palavra, é vedada a responsabilidade de poderes de gerência com relação a terceiros. Assim como é importante a gente lembrar que a responsabilidade dos sócios é ilimitada, é importante a gente ter em mente que a gerência só pode ser oposta aos sócios, somente eles podem exercer a gestão interna
e viabilizar a celebração de quaisquer contratos ou negócios jurídicos. Nós vamos encontrar maiores detalhes disso que eu estou falando no artigo 1042 do Código Civil. A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma nos limites do contrato, privativo dos que tenham os necessários poderes. Professora Luísa, boa noite. Meu nome é Celso Monteiro, sou acadêmico de Direito do curso da FAINOR, cursando Direito Empresarial 1, e diante do assunto que está sendo debatido em relação à sociedade em nome coletivo, eu teria uma dúvida com relação à existência de um credor. Digamos que eu seja credor de um sócio pertencente a essa sociedade em nome coletivo. Quais garantias eu teria para receber meu crédito se esse sócio tenha somente cotas pertencentes a essa sociedade? De Celso é uma pergunta muito interessante, porque esse artigo que nós vamos trabalhar agora para responder essa pergunta tem muitas peculiaridades com relação à impenhorabilidade das cotas do sócio. E se você não prestar atenção nas entrelinhas, você acaba errando uma questão por bobagem. Então, assim, de acordo com o artigo 1043, a cota de cada sócio, a princípio, ela é impenhorável. Não pode ser objeto de construção judicial, muito menos de alienação forçada, em razão da imensa relevância que possui a cota desse sócio. Então, veja bem, o credor, ele pode até postular a liquidação dessa cota, só que ele precisa respeitar os limites que estão definidos no texto legal. A liquidação da cota e a reversão dos valores derivados em satisfação do direito do crédito particular do sócio, ela não pode, antes de dissolver a sociedade, pretender a liquidação das cotas. Então, o devedor, ele precisa esperar que haja a liquidação das cotas do devedor. Só que existem, como toda regra, né, tem uma exceção, existem alguns casos em que o credor pode liquidar essas cotas. Quais são esses casos? Em se tratando de prorrogação tácita ou quando houver a prorrogação contratual e ela for acolhida judicialmente com relação ao credor, levantando o prazo de 90 dias contados da publicação do ato dilatório. Esse texto está regulamentado no artigo 1043. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. Parágrafo único. Poderá fazê-lo quando a sociedade houver sido prorrogada tacitamente, inciso 2, tendo ocorrido prorrogação contratual, for acolhida judicialmente oposição do credor, levantada no prazo de 90 dias, contado da publicação do ato dilatório. E essa foi mais uma edição do nosso canal Sua Empresa, com o tema do dia Sociedade em Nome Coletivo. Quaisquer dúvidas, vocês poderão enviar e-mail para direito2012_1@hotmail.com ou acessar a nossa página no Facebook, Direito Empresarial 7º semestre. Até a próxima! O nosso tema hoje, bom dia a todos. Hoje nós vamos abordar sobre as sociedades em nome coletivo, que teve sua origem, E eles estavam responsabilizados solidariamente com relação ao patrimônio, nas obrigações. As peculiaridades da sociedade em nome coletivo. Bem, o ato constitutivo da sociedade em nome coletivo, não é assim não? É lembrado, né? Oi, baby.